Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Nesta edição vamos olhar para um crime ou um fenómeno criminal que já dura mais de 10 anos. Estamos a falar dos sequestros. Tantas foram as vítimas levadas aos cativeiros e suas famílias como forma de pressioná-las a darem dinheiro. Os cidadãos de origem asiática, e como temos um dos símbolos de uma imagem aérea da comunidade maometana, são as vítimas preferidas dos malfeitores. Há pouco mais de 10 anos, falar em raptos em Moçambique era coisa dos filmes. Pouco tempo depois começaram a surgir um e outro caso. Era a semente do terror lançada nas grandes cidades. Aliás, a capital do país ia testemunhando a aparição de um novo modus operandi dos autores. E o principal alvo era a nata empresarial moçambicana. Gente que garante o funcionamento do comércio formal nos seus diferentes níveis. Indivíduos de origem asiática. As vítimas são raptadas de noite e de dia, em ambiente público ou privado, e já houve episódios mais ousados de sequestradores que fizeram as suas incursões próximo às esquadras. O plano é recolher cidadãos com posse ou os seus familiares e com direito a torturas, colocá-las em cativeiro para depois cobrar dinheiro para a sua libertação. Os casos mais sonantes tiveram como vítimas nomes bem conhecidos da praça, mas houve casos em que foi tudo gerido na clandestinidade. Em Maputo, por exemplo, a comunidade maometana tem sido o palco destes crimes porque os malfeitores procuram pelos membros desta agremiação e crentes que aqui frequentam. O último caso que se deu na semana passada, a vítima encontrava-se de frente do edifício quando foi raptada. São poucos os casos em que os rostos são apresentados e punidos devido ao seu envolvimento em crimes de raptos. A vítima é um cidadão moçambicano de origem asiática com idade de 24 anos de idade. Os raptos colocam em questão a capacidade das autoridades em investigar e acabar com a onda deste tipo de crime. E esta altura a conversa é com o jurista Ambrósio Sambamate, que é para percebermos os contornos, as causas e ainda algumas estratégias para o combate dos raptos. Ambrósio, queremos consigo olhar o que é que estará por detrás deste fenómeno. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado para que cá estivesse convosco a abordar um pouco dessa questão que preocupa a nossa sociedade. Bem, para começar, eu não me chamaria de criminalista, mas um mero curioso em matérias jurídicas. É verdade, sou advogado, mas não me chamaria de criminalista. Entretanto, infelizmente, fomos notificados recentemente com mais um caso de sequestro. Sim. Há de notar, Gersilde, que o primeiro caso de sequestro, se a memória não me atraiçoa, funda-se ou reporta-se a novembro de 2011. Sim. Estamos preocupados e uma das questões que nos fazíamos era de saber o que é que falhou para que, por exemplo, os serviços de inteligência do Estado não conseguissem conhecer a origem de um tipo legal de crime como este. Tal como deve imaginar, tipos legais de sequestro, tal como eles ocorrem e pelo menos tendo por base o modus operandi deste tipo de crime, nós notamos que se tratam de crimes organizados. O que quer dizer que, geralmente, há sempre um mandante, há os executores, há um rol de indivíduos que intervêm na cadeia de cometimento deste tipo legal de crime. O que pode dificultar, mas ao mesmo tempo facilitar o trabalho investigativo da polícia. Infelizmente, nós notamos que os criminosos, quando praticam esse tipo legal de crime, o fazem geralmente à luz do dia, Sim. em condições em que nós questionamos da presença da força policial e também da inteligência. Hoje, se me perguntarem o que é que pode estar a ocorrer, eu posso aventar algumas hipóteses, como a seguir vou colocar. Uma das primeiras fontes da resposta que me colocou é de pensar se eventualmente nós temos em Moçambique algum problema no domínio das normas penais que incriminam e que punem o tipo legal de sequestro. Ou seja, aqui poderíamos colocar a pergunta de saber se as sanções aplicáveis são de tal forma desencorajadoras ou não.
Bem, tendo por base a análise e o regime jurídico do tipo legal de sequestro, nós concluímos que as sanções aplicáveis são de tal forma gravotas que, per si, seriam suficientes ou necessárias ou capazes de inibir o cometimento de futuros crimes. Entretanto, nós gostamos de notar que existe, infelizmente, um problema que tem que ver com a inteligência e contra a inteligência do Estado. Ou seja, os serviços de investigação criminal, o CERNIC, o Serviço de Segurança e Informação do Estado, parece que tem controlamento sobre trabalhar, porque, infelizmente, nós continuamos a ver que os criminosos privilegiam das mais notórios métodos para sequestrar as pessoas. Daí que é importante... É uma espécie de um crime sofisticado. Exatamente. E hoje o problema pode estar a residir na circunstância de existir uma fraca inteligência do Estado. Ou seja, a parte de investigação criminal que por lei é incumbida ao CERNIC, parece-nos que na prática não está a ser executada, porque se fosse das duas uma, ou seria muito complicado haver lugar ao cometimento de crime legal de sequestro, ou, havendo lugar ao cometimento, as pistas e o seu rápido esclarecimento seria rápido e seria também em tempo útil. Há de notar que em boa parte dos tipos legais de sequestro, dos crimes que foram ocorrendo, as vítimas regressaram às suas residências eventualmente após pagamento, por exemplo, dos resgates, sobretudo. O que quer dizer, ou que denuncia pelo menos, que a polícia não interveio a ponto de esclarecer. Mesmo nos casos em que houve esclarecimento, nós notamos que geralmente parece que as partes que eram detidas são aquelas partes que executavam o tipo legal de crime, né? Que nos reforçam ou auxiliam-nos a defender com alguma certidão que há problemas algo graves no que diz respeito à segurança, na inteligência e contra-inteligência, tanto do CERNIC, bem assim do CIS. Exato. 2011, 2022, já se passam 11 anos. Foram várias as situações em que cidadãos ficaram expostos ou vulneráveis a situações dessas. Olhando para a sua experiência, olhando para casos acompanhados, haverá outras interligações numa rede de crimes deste género? Por exemplo, havendo essa possibilidade de pessoas que trabalham em bancos serem informantes e fazerem parte desta rede de sequestro. Como é que sabe, por exemplo, que o fulano X tem somas avultadas? Bem, naturalmente, logo no início, o tipo legal de sequestro é um tipo legal que per si exige alguma organização. Seria impossível, por exemplo, que eu sequestrasse, impossível não, difícil quero dizer, que eu sequestrasse ao mesmo tempo arranjasse um local que funcionasse de cativeiro, que eu desenhasse o plano, que eu conhecesse os proventos do indivíduo. Ou seja, parece que aqui é um tipo legal organizado em que indivíduos, possamos, por assim dizer, cabecilhas, eles sentam-se, orquestram e, no fundo, mancomunam-se com funcionários bancários e estes, infelizmente, aceitam praticar um outro tipo legal que é de violação do dever de sigilo bancário, segredo interno dos Estados. Então, no fundo, aqui é uma questão, naturalmente, desses funcionários de má conduta que aceitam praticar este tipo legal de crime. Quer dizer que é uma rede que tem que ser desmantelada e tudo volta a cair na mesma questão. Se nós tivéssemos um serviço do CIS e do CERNIC que efetivamente estivesse a funcionar, nós teríamos, por exemplo, no domínio da banca, no domínio, por exemplo, da sociedade, no domínio até dos bairros, daquilo que se diz de policiamento comunitário ou policiamento de presença. Nós saberíamos o que é que se faz, uma polícia veria em termos concretos, o que é que se faz em cada local. Infelizmente, há aqui um porém é importante abrir, é que não poucas vezes, boa parte dos indivíduos que são detidos ou estão envolvidos com integrantes da polícia, ou eles próprios são membros da polícia, o que chama atenção com relação à própria situação de continuação ou prática desse tipo de crime e seu estancamento ao nível da própria polícia. O que quer dizer que é necessidade de que se diz purificação das fileiras. É importante mesmo que hoje a contra-inteligência funcione a partir da própria polícia, porque infelizmente, se nós formos a fazer um levantamento cronológico, infelizmente, boa parte dos indivíduos são detidos ou têm alguma ligação à polícia
ou são eles mesmos os próprios polícias. Quer dizer que, de novo, a questão aqui reside no que diz respeito à inteligência, no que concerne a desencadear um rol de comportamentos que, ao nível da polícia, nos permita detectar e identificar comportamentos que possam vir a ser não adequados no que diz respeito ao comportamento da policial, ou seja, agentes infiltrados. Ao mesmo tempo, identificar locais ou instituições que geralmente possam auxiliar, por exemplo, na questão do branqueamento de capitais. Vamos falar de terrorismo, por exemplo. Vamos notar que parece que no tipo legal de terrorismo, por exemplo, branqueamento de capitais, como de sequestro, há aqui sempre o envolvimento de serviços financeiros, a banca, vamos dizer, os serviços como M-Pesa, M-Mola, M-Cash, que podem ser usados para, por exemplo, realizar pagamentos ou conhecer a origem ou conhecer os saldos dos clientes. Logo, aqui é uma chamatização no sentido de que, olha, a inteligência tem que também olhar para esses serviços para monitorar essa movimentação e perceber o que está a ocorrer. Porque os bancos comerciais têm internamente departamentos de risco que podem auxiliar na detecção de comportamentos anómalos, comportamentos atípicos dos próprios colaboradores. Ao nível dos bairros, a nossa Polícia de Proteção Civil tem o dever de conhecer cada local, porque não parece que seja normal que numa área de execução de uma esquadra, embora seja difícil, que o efetivo daquela esquadra não conheça locais ou não conheça, por assim dizer, as especificidades do seu bairro. Por exemplo, o bairro do Machacano, o bairro da Mafalala, cada um tem especificidade, cada um de nós sabe mais ou menos em que locais ocorre algum tipo de comportamento não conforme. Então, de novo, a questão reside no controlo e identificar possíveis locais, por exemplo, banca comercial, em que se possa dirigir alguma atenção especial. Exato. Ambrósio, olhando para o nosso contexto, Moçambique não é tão desenvolvido assim para que crimes de colarinho branco, como é o caso de raptos e sequestros, ganhem tanto terreno assim. O que é que estará a faltar? É um vazio legal ou é reforço na implementação de leis que desencorajam tais crimes? Bom, eu costumo dizer que as leis não se aplicam a si próprias. Sim. Então, não é possível dizermos que vimos uma lei ela própria a se aplicar contra um fato que tenha ocorrido. Quer dizer que tem de sempre haver pessoas, instituições que executam a aplicação da lei. Aqui, a última fase, quando há lugar ao cometimento do crime, são os tribunais. Mas os tribunais são criativos, faz parte até da própria natureza dos tribunais. Os tribunais não investigam, os tribunais só julgam aquilo que se apresenta. Quer dizer que a entidade anterior aos tribunais, que é o Ministério Público, que é o CERNIC, que é um órgão auxiliar do Ministério Público, que é a Polícia de Proteção Civil, que é a comunidade, é importante que eles continuem a desencadear as ações. Mas aqui é importante salvaguardar que, olha, é obrigação, em concreto, da Polícia de Proteção Civil, do CERNIC e, sobretudo, do nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado, garantir que a sociedade é monitorada por forma que tipos legais de crimes como este, que têm o condão infeliz de retrair o investimento. Eu me lembro recentemente que é quando do sequestro que houve, ou o rol de sequestro que houve na cidade da Beira, boa parte dos empresários comerciais decidiram regressar às suas zonas de origem. Isso é um significado muito mau ao investimento. É um significado péssimo a um potencial investidor que pretende vir a Moçambique para investir. O que quer dizer é que a questão de combate ao sequestro não é uma mera questão de colocar a paz social, mas é sobretudo uma questão de fazer Moçambique como um destino preferencial para eventos investimento. Porque qualquer empresário que pretende dirigir o seu investimento no certo país, uma das questões que se faz é saber quais são as condições de investimento neste determinado país. Quer dizer que hoje o que está a falhar é a questão, primeiro, de purificação das fileiras. Na polícia é importante que entre em vigor com muita urgência e comece a operar uma efetiva inspeção geral da polícia para nós sabermos qual é a qualidade de cada um dos agentes. É importante. É importante que igualmente ocorra a nível do Ministério Público investigações e controles recorrentes ou efetivos com relação ao seu órgão auxiliar, que é o CERNIC, porque infelizmente nós temos agentes infiltrados que se comportam de forma inadequada.
Então é importante aqui haver um controle efetivo. E quem pode fazer esse controle pode ser o Ministério do Interior, porque também tem a gestão administrativa do Cernic, e também o próprio Ministério Público no que diz respeito à investigação dos processos. Porque há processos, por exemplo, que são por assim dizer, abafados, porque supostamente este agente do Cernic aceitou receber a notícia pública, razão pela qual é importante que, no que diz respeito à investigação dos processos, o Ministério Público tem competência para monitorar e controlar efetivamente. E, finalmente, cabe aos tribunais julgar adequadamente e aplicar as normas. Mas hoje, a questão de continuação dos sequestros, tal como estão a ocorrer, em moldes em que se trata de alguma coisa como normal, demonstra que há problemas graves na prevenção ou nos mecanismos preventivos que o Estado tem sido aplicado para combater os crimes. Aliás, é muito importante recordar que na correção de atos que sejam criminosos, a parte preventiva é mais importante, ok? Não é tão relevante, embora ou seja, sancionar ou reagir em face de um sequestro tenha ocorrido. Fundamental é sempre criar condições para que se previna a ocorrência desses atos. Como é que se faz? Através de efetivo funcionamento de serviços de inteligência e através da sua monitoria, porque os indivíduos que podem estar em inteligência podem estar também mancomunados com esse tipo legal de crime, e é importante garantir que haja também indivíduos que controlem. O ponto de impacto também olhou para o lado social do fenómeno dos raptos. Vamos a esta altura passar a entrevista concedida pelo sociólogo Hashim Chagan. Ora bem, para olharmos para este fenómeno que já enferma a sociedade moçambicana há alguns anos, estamos a falar dos raptos, Dr. Hashim Chagan, queríamos colher de si uma visão mais social sobre o que é que está a acontecer, que sociedade é esta que a cada dia que passa vive debaixo desta insegurança. Bom, isto é o reflexo de consequências do que vem sempre se falando de que a nossa sociedade está doente. Durante alguns anos atrás, até aquelas instituições que eram exemplos de moral, de valores, foram perdendo o seu prestígio, a sua realidade. A escola, onde nós, em princípio, vamos buscar exatamente essa educação, mas principalmente a formação da componente humana, trazer essa educação de valores e princípios. Recorda-se que, alguns anos atrás, os mesmos professores que lecionavam os alunos passaram a ser explicadores. Quando é assim, começa a aparecer uma contradição entre quem é quem. Porque ele aparentemente vem ensinar, mas se ele não só ensina, ou se ensina de uma maneira, acha que deve ensinar de outra forma como explicador, já. E depois apareceu o primeiro fenômeno, sei que existiu mais, mas um dos primeiros fenômenos que mais se destacou, da corrupção, pode ter sido exatamente a escola, em que havia cobranças. E depois foi se estendendo para outras instituições. A igreja, que também é, por excelência, uma instituição de moral, de religião e tudo mais, de alguns anos para cá, foi também se degradando um pouco. Ou porque as pessoas já não sabiam exatamente o que estavam à procura na igreja, e foram aparecendo de forma muito sutil novas formas de igrejas. E começamos a associar a nossa crença, a nossa fé ao dinheiro. E as famílias, que é também a primeira instituição social de formação, de salvaguarda e educação de valores, a família também começou a entrar em crise. Primeiro porque durante muito tempo a senhora, a esposa, era a guardiã da família, ficava para os cuidados da casa, mas ela também começou a trabalhar. Portanto, reduziu um pouco o seu envolvimento na tarefa principal de educação. Chegou uma altura que a escola, por causa da necessidade de cumprir programas, já não tinha tempo para educar.
a família, por estar também ocupada em procurar forma de sustento, não tinha tempo para educar. A família achava que a escola devia educar, a escola dizia que nós não temos tempo, a família tem que educar. Então, de lá para cá, e as outras mudanças da nossa sociedade, que nos transformamos numa sociedade consumista e imediatista. Cada um está a correr de um lado para o outro para encontrar forma. Então fomos perdendo aquela componente tão essencial da vida humana, desses valores e dessas crises. E por causa desta competitividade e o consumismo, aqueles que não tiveram oportunidade de aceder a fontes de rendimento, viver nessa sociedade tinha que estar à altura, pelo menos aos outros. Quando eu me comparo com este, com meu vizinho, com meu primo, eles trabalham, eu não trabalho, eles têm esse rendimento, têm aquilo, conseguem construir casa, conseguem, e eu não consigo. Tem que haver alternativa. Este é um assunto. A outra coisa que também, infelizmente, nós não tínhamos prestado atenção é a existência na nossa sociedade de crianças com perfil de delinquência juvenil e que nem a família, nem a escola cuidou atentamente desse tipo de crianças, que em casa tinham pequenos roubos, que na escola partiam vidros, que roubavam livro de ponto, que faziam aquelas coisas, que eram pequenas travessuras que achávamos que isto é da criança. E como não tiveram acompanhamento, aqueles foram crescendo exatamente sem esta interação e sem esta intervenção. De delinquente juvenil passou para um outro estatuto, de pessoas já com perfil de personalidades antissociais, condutas antissociais, que já não faziam aqueles pequenos furtos e roubos em casa, já passavam para outros níveis. E a sociedade foi vivendo isso, e é importante dar resposta a essa situação. O outro fenômeno, para dentro deste grupo, começaram a aparecer também psicopatas. Esses psicopatas, cujo perfil não se arrepende por nada que terá cometido, sente prazer criando sofrimento às vítimas, a vida que leva é mesmo de fazer mal ao outro. Sente, portanto, este prazer, este sossego de viver neste mundo de crime. A outra coisa, infelizmente, que também não podemos deixar é a descrença e a insatisfação de parte da nossa sociedade sobre as instituições. A polícia, os tribunais e esses centros de poder local, poder distrital. As pessoas começaram a perder confiança e sentiram-se que ninguém pode fazer absolutamente nada diante dessa realidade. Todos nós chorávamos e ninguém aparecia para dar cobro. As pessoas eram roubadas em casa, conhecia o ladrão, ia à esquadra, a esquadra ou respondia que não temos meios, ou mesmo se trouxessem o tal ladrão, 2, 3, 5 minutos depois, quando você está a voltar para casa, o ladrão também está a vir à sua atrás. Portanto, depois foram aparecendo aquelas respostas comunitárias que são condenáveis, justiça pelas próprias mãos. Lixamentos que foram se multiplicando nessa sociedade. Então, diante dessa realidade, não parece que este fenômeno de sequestros ou raptos não apareceria. Por quê? Porque, como disse, algumas pessoas já têm este perfil de conduta antissocial, psicopatia, mas há daqueles que não é por serem antissociais ou psicopatas ou criminosos, mas porque precisa ter recursos para poder viver nessa sociedade onde nós todos queremos estar. Às vezes, um grupo começou a ficar vulnerável, de tal maneira que, quando aparecesse alguém a lhe oferecer supostamente uma oportunidade de ter dinheiro, sem querer entender exatamente que tipo de atividade, ele já chegando lá é dito: epa, está a ver aquela família? Tem este e aquele recurso. A pobreza terá agudizado essa vulnerabilidade? Naturalmente que a pobreza também.
Porque, principalmente, a pobreza não apenas na componente material como tal, mas a pobreza que depois entrou nessa chamada pobreza mental. Quando é verdade que todos podem não ter possibilidades, mas há quem faz um sacrifício, usa a sua mente. Vemos, por exemplo, jovens que produzem coisas, estão na rua, fazem cestos, fazem esteiras, fazem não sei quantos. Você estaciona o seu carro, eles vêm pedir para lavar e você em troca dá dinheiro. Portanto, a pessoa percebe que não tem condições. Nasceu e cresceu na pobreza. Mas no lugar de tirar do outro, achou que era preciso fazer qualquer coisa para. Então, a pobreza, infelizmente, também é um dos fenômenos que tem que ser trazido para esta reflexão. E com a pobreza, a redução de oportunidades e espaços para as pessoas poderem empregar-se de forma formal ou informal. Portanto, tudo isto foi se estabelecendo, portanto, este fenómeno foi ganhando espaço e o principal alvo destes sequestros ou desses raptos é um determinado grupo, um segmento da nossa sociedade. Não é uma escolha que pode aparentar uma escolha assim, sem fundamento nenhum. Os tais estudam as possibilidades. Os autores. Exatamente. Sem querer entrar no mundo da discriminação ou de considerações étnicos, culturais ou não sei o quê. Uma preferência por indivíduos. Exatamente. Por quê? Porque talvez não saiba a partir da sua idade, mas havia um significado que as pessoas desse país tinham em relação às pessoas de origem indiana, que são pessoas que não guardam dinheiro no banco. Sim. Que são pessoas que têm muito medo. Qualquer avanço para a ameaça, ele prefere entregar tudo para estar livre. E também o outro pensamento que existe, que são os únicos aqui que detêm o poder financeiro em Moçambique. Então, que alvo nós vamos preferencialmente atacar? São exatamente aqueles com essa descrição. E por causa deste medo que eles têm, porque a estratégia do sequestrador qual é? Raptou alguém e começa a colocar ameaça. Não comunique a nenhuma autoridade. Se isso o fizer, essa pessoa vai ficar em risco. Com esse tipo de ameaça, mesmo se ele quisesse incorporar a polícia para facilitar o processo, não vai ser fácil. Então, entra nesse pânico, entra nesse medo, põe em medo e em pânico toda a família e vão seguindo exatamente esse fenômeno. Há uma coisa que também está-se a dizer, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos esses últimos dias a Procuradoria veio a público e apelar os bancos para melhorarem os seus sistemas de gestão de dados das pessoas. Por quê? Se dizia sempre que aqueles que raptam recebem a informação de alguém. Porque infelizmente, aliás, esta semana mesmo, numa província, houve um assalto num banco. Aparentemente, o gerente daquele banco e um dos funcionários do banco estavam envolvidos no roubo. Ou seja, há determinadas pessoas que entram para o sistema bancário que não têm um preparo para trabalhar no banco. Eles facilitam a informação. Então, este grupo encontra tantas facilidades, não atacam qualquer pessoa, recebem a informação certa. Se eles sabem que aquela pessoa tem 1000 meticais, o que eles vão cobrar é exatamente muito próximo a 1000 meticais. Porque têm a certeza absoluta que se nós pedirmos isto, havemos de... E outra coisa, sempre tiveram sucesso. Em nenhum momento, ou poucas vezes, primeiro nunca foi comunicado que um certo rapto não resultou no pagamento do tal valor do resgate, o que está a circular. São poucos casos em que a polícia encontra e depois salva e não há, mas a maioria das vezes, infelizmente, esse valor entra. A outra coisa que também, infelizmente, está agora a aparecer é que, para além os tais cabecilhas, os mandantes ou os autores
morais desses raptos, às vezes são pessoas bem posicionadas na nossa sociedade. Agora há relatos também de uma ligação internacional, ou seja, há pessoas que estão em alguns países, aqui na África do Sul e provavelmente alguns países asiáticos ou europeus, que conhecem muito bem essa realidade e que se instalam aqui e criam esta empresa, porque isto é uma empresa. Este é um mundo do crime que está de fato bem constituído e quando é assim, às vezes é difícil o nosso sistema de justiça perseguir o assunto porque há várias ramificações e há pessoas que aparentemente são intocáveis por causa do seu posicionamento social. Então, vai se multiplicando. Há momentos que até parece ser uma virose, que há período que os casos aumentam tanto, mas às vezes chega um momento em que quase que não há nada. Isto acontece quase no final do ano. No final de ano. Por quê? Final de ano é final de ano. Final de ano, mesmo desse ponto de vista psicológico, todos nós, quando chega outubro, novembro, ficamos com a nossa estabilidade psicológica, emocional, alterada, por causa da agitação. Aliás, aqui nós vemos nos trópicos, nesse período coincide com o verão. O verão também é um período em que as pessoas ficam mais animadas, se descuidam bastante. Então, tudo isso associa exatamente este aumento de casos neste período. Preparação para fazer boas festas, do final de ano, para viver bem. Então, é a altura que também, aparentemente, os que têm dinheiro acumulam mais neste período, porque o volume de vendas aumenta agora. Então, tudo isso é muito bem estudado. Desde o ponto de vista social, com todo este cenário que foi colocado, chega essa sensação de que, bom, nós temos uma doença e nós não temos uma cura e ficamos limitados. O que é que seria? Sabemos qual é o problema. Das autoridades? Não, de toda a sociedade. Porque esses raptores saem das nossas famílias. Há vezes que nós nos surpreendemos quando um certo grupo é apanhado pela polícia. Você vê, mas aquele é o nosso vizinho. Exato. Nós olhávamos para ele, ele tinha coisas, mas nunca o vimos a sair para trabalhar. Mas a vida que ele levava, e depois nos admiramos, afinal de contas estava envolvido neste mundo. Portanto, são pessoas que estão conosco. Às vezes há um outro fenómeno que acontece, quando eles raptam as vítimas, vão alugar uma casa. Há muitas casas cujas pessoas não vivem lá, eles vêm como se fosse um cliente qualquer, quer a sua casa porque esta casa está bem localizada e eu quero viver aqui. Afinal de contas, querem usar a sua casa para ser o centro de viver aquela pessoa que raptava. E você só se surpreende depois de a polícia desativar o fenômeno. Exato. Doutor Ashman, a nossa conversa vai ser mesmo rápida, porque vamos fechar daqui a pouco, mas uma das maiores questões é o fenômeno dos raptos. É um mal que estaríamos a ser exageradamente otimistas se disséssemos que é algo que vai estancar de um momento para o outro. Mas que estratégias é que devem ser levadas a cabo? Que ações é que devem ser levadas a cabo para que este mal não perdure, por gerações, por exemplo? Bom, se eu quisesse tomar uma leitura desde o que as autoridades costumam dizer, que esse é um fenômeno que mexe com todos nós. Sim. Eu dizia que algumas dessas pessoas vivem conosco. Sim. A denúncia é algo tão importante. Então, a sociedade também deve estar suficientemente estruturada. Okay. Nós desativamos as plataformas comunitárias de vigilância permanente. Entra uma pessoa na sua vizinhança, você nem procura saber quem é. Às vezes é uma pessoa que só está a aparecer. E geralmente nós achamos, não vou me meter na vida daquela pessoa. A outra coisa que talvez pode dificultar isto, na minha opinião, é que, como dissemos,
este fenómeno tem um grupo-alvo preferencial, que é, até agora, a maior parte dos casos, pessoas de origem indiana, com respeito naturalmente a essas pessoas. Então, os outros, que são a maioria, podem dizer, este não é nosso problema, é problema daqueles. Então, que eles façam tudo para acabar o fenômeno. Hoje estão a atacar este grupo-alvo, amanhã vão atacar outros grupos. Em Sofala, por exemplo, já começaram a aparecer casos de outras vítimas não fazendo parte deste grupo-alvo. Portanto, não vai demorar que eles vão baixar para outros, porque este grupo pode até se organizar e criar todas as condições para acabar. Então, para estancar isto, precisa de fazer muito trabalho. Levemos o tempo que vamos levar, mas desde que essas tais coisas que vamos fazer sejam estratégias que levem muito tempo. Às vezes adotamos estratégias de pouca duração. Criamos, por exemplo, aumentar o número de polícias para vigiar. Aliás, recorda-se que uma das medidas tomadas foi a colocação nas ruas daquelas câmeras. Não sei se de fato alguma vez funcionaram, e se já funcionaram, nunca apareceu comunicação das autoridades que este foi recuperado porque aquelas câmaras fizeram. Então, se nós estávamos a sentir alguma segurança de que com essas câmaras vai diminuir e as câmaras não estão a funcionar, há um trabalho também de educação que tem que ser, para além das medidas administrativas, também precisamos fazer este processo de educação. Porque às vezes a educação, a própria escola deve dizer às crianças, ao sair daqui, tenham muito cuidado. Se o seu pai vem lhe buscar, enquanto o seu pai não aparecer, não aceite qualquer pessoa a vir lhe buscar. Se isso acontecer, volta a entrar na escola. Mas, infelizmente, se ninguém se envolve para isto, e uma das coisas que, na minha opinião, tem estado a acontecer, é que a imprensa está a assumir o seu verdadeiro papel, está a falar sobre esses assuntos. Então, quanto mais nós falamos, há pessoas que aprendem determinadas coisas quando vêm programas na imprensa. Porque se as instituições que deviam fazer não têm estado a fazer, a imprensa tem feito esse papel. É só uma questão de continuar-se a fazer isto, como se costuma dizer, pedra dura, água mole, aliás, em pedra dura, tanto vai bater até que um dia aconteça. Que isto pode diminuir? Pode. Mas precisamos de levar alguma seriedade. E também é uma questão de responsabilidade das instituições responsáveis por este processo. Já vi um caso de uma equipa, por exemplo, de Cerníquio, com todo respeito, que aparentemente estavam a seguir uma tal suspeita que vendia drogas, e aquela equipa foi aproveitar-se da situação, da sua profissão, tirar o dinheiro daquela cidade, e esses cidadãos vão ser julgados, foi adiado o julgamento, vai ser. Portanto, existe essa realidade. Então, há também, como a própria polícia diz, eles têm infiltrados. E se há infiltrados lá, então as possibilidades de diminuir isto, enquanto as nossas instituições não estiverem bem, pode demorar um pouco. Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado. Obrigado. Ponto de Impacto passa a exibir histórias de cidadãos. Serão, na verdade, histórias felizes, assim como tristes. São histórias que impactam vidas. São histórias contadas pelos próprios protagonistas. E para estrear esta rubrica, temos o jovem Talu, que conta sobre o dia mais triste da sua vida. Meu nome é Kalul Boassi. Estou aqui para falar do meu pior dia. O meu pior dia foi dia 19 de maio de 2010. Neste dia eu perdi o meu pai e com isso aprendi que a vida é imprevisível. Nós podemos fazer planos, projeções e confiar que eternamente a pessoa estará ali sempre para nos dar a mão, mas a vida mostrou-me naquele dia que os planos são falíveis. Então foi um dia que pareceu que o meu mundo havia acabado, não mais teria esperanças de fazer alguma coisa, porque a pessoa que eu olhava, que eu esperava alguma coisa,
já não estava entre nós, já não podia fazer mais nada. E a partir daquele dia, quer dizer, tive de me reinventar, tive de buscar forças e tentar olhar para frente. Então foi esse o meu primeiro dia e o meu melhor dia ainda está por vir, quero acreditar.